Olá, eu aqui estou passando de aluna, absolutamente aluna, para uma situação eh, diferente, né, de uma aluna metida, o que é mais ou menos natural na minha personalidade, sempre meio abusada. Então vamos lá, eu estou aqui para compartilhar, na verdade, compartilhar com todo mundo uma experiência longa de SEUA, de todo esse processo, de uma pessoa que participou desse processo, embora não desde muito do princípio, mas que chegou a dar até alguns pareceres no projeto de lei do Sérgio Arouca, antes que ele virasse lei, né? Antes que virasse a lei Arouca. Então, gente, essa é a sensação quando a gente se descobre na SEUA. Eu, representante de uma SPA na SEUA, eu na SEUA, o que eu estou fazendo aqui, né? E agora? É, é uma sensação estranha. Eu queria compartilhar com vocês também que eu me formei na veterinária na UF, trabalhei na UF até me aposentar. Quando eu estava já quase aposentada, comecei a trabalhar na Fundação Oswaldo Cruz como assessora da presidência, fiquei como assessora da presidência em várias funções distintas e tal. E hoje o que eu mais faço é participar da SEUA, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Da SEUA da UF eu nunca participei lá, dei muito palpite, mas nunca fui da SEUA da UF. Na Fiocruz, eu fui da SEUA durante aproximadamente 8 anos, inclusive acho que 2 dos 8 eu fui coordenadora da SEUA da Fiocruz. Quando eu fui para o CONSEA representando a proteção animal, e aí sim representando a proteção animal, eu então saí da SEUA da Fiocruz porque entendia que tinha um conflito de interesse muito grande. Eu não podia ser proteção animal no CONSEA e ser um membro que não fosse da proteção animal numa SEUA. Então saí da SEUA da Fiocruz, mas levei a minha experiência para o CONSEA. Depois saí do CONSEA, não voltei para a SEUA da Fiocruz por uma questão de que acho que não dá muito certo, né? A gente foi com saudade do que tinha feito, do que tinha visto. E aí acabei sendo convidada para participar da SEUA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, porque eles queriam melhorar os processos de avaliação deles lá na SEUA, e aí então, numa conversa, acabaram me convidando. Enfim, esse é um pouco da trajetória para vocês entenderem de onde eu vou conversar, o que eu vou conversar aqui. A minha intenção é conversar de uma forma muito pessoal, assim, à luz do que acontece no geral. Nós todos sabemos que a Sociedade Protetora dos Animais tem assento, segundo a Lei 11.794. Temos 2 representantes lá no CONSEA e temos um representante na SEUA. Isso está disposto na lei e é assim que tem que ser. Então, pelo menos a proteção animal se faz representar. Ela é muito pouco representada no CONSEA e ela é muito pouco representada na SEUA. Acho que ela é pior representada na SEUA do que no CONSEA, porque normalmente os representantes da proteção animal nas SEUAs, eles não é que eles sejam mal preparados, mas eles são pouco protetores, digamos assim. O pessoal que vai parar no CONSEA geralmente é melhor. Tem exceções caóticas, mas geralmente é melhor. Mas, lindo, nós estamos aqui discutindo como é que nós devemos nos comportar para ser representantes de uma sociedade de proteção animal, e eu pergunto para vocês, o que é uma SPA? O que é? Onde está definido o que é uma SPA? Se vocês olharem e vasculharem toda a legislação, desde a Constituição Federal até a última resolução normativa que o CONSEA possa ter publicado, não há, em lugar algum, a definição do que é uma sociedade protetora de animais, uma sociedade de proteção animal. E isso é uma coisa que me inquieta muitíssimo, porque quase qualquer coisa pode ser uma sociedade de proteção animal. Então, acaba sendo qualquer sociedade ou associação que tenha escrito em seu estatuto que se dedica à proteção de animais. Mas vamos ver um pouquinho. A UIPA é a ONG, até onde eu consigo pesquisar, mais antiga do Brasil.
E a Suípa não é tão antiga, mas ela é bem grande, bem importante e bem antiga. Então a gente vê que a gente tem uma de 1895 em São Paulo, a gente tem uma de 1943 no Rio de Janeiro, e nenhuma das duas nunca quis se fazer representar no Conselho. E aqui vale um detalhe, uma observação. Por exemplo, eu era presidente de uma sociedade de proteção animal, e quando o Conselho, logo que o Conselho começou, logo no início, nós sugerimos uma pessoa para ser nossa representante no Conselho. Vocês não têm ideia da quantidade de telefonemas que eu recebi e da quantidade de desaforos que eu ouvi, porque eu estava me dedicando a legitimar o uso indiscriminado de animais, me dedicando a legitimar o que nós devíamos estar lutando contra. Eu nunca compactuei, né, dessa posição de que me calar é o melhor caminho, não faço isso, geralmente eu estou na briga, né, e até às vezes brigo demais, não devia brigar tanto, mas enfim, prefiro brigar do que me calar e deixar as coisas acontecerem. Então ouvi muito, gente, mas graças a Deus as coisas mudaram. Vejam, hoje no Conceia, por exemplo, o que não falta é a Sociedade de Proteção Animal. Vejam, a Associação Proideia, a que eu era presidente naquela época, foram 2 representantes. A primeira pessoa foi uma pessoa bem dedicada a animais selvagens, uma bióloga que sempre se dedicou a trabalhos com animais selvagens sem perturbar os animais selvagens. Ela faz um trabalho muito interessante de conservação da biodiversidade sem perturbar um bicho, sem capturar um bicho. E depois eu acabei indo representar essa mesma sociedade no Conselho. E depois vocês vão ver que tem a Associação Vida Animal, o Fórum Nacional de Proteção Animal, que até hoje teve o total de 7 representantes, incluindo os atuais, isso é incluindo os atuais. A Renktas teve 2, a Associação Bichoterapia 1, a Associação Defensores dos Animais 1 e a Associação Amigos Barretenses dos Animais 1, que inclusive é o que faleceu agora, que era ainda membro do Conselho e faleceu. Então, isso aqui é o que nós temos de representação no Conselho. E vocês podem ver que é diversificado, tem várias vertentes, associações distintas, o fórum sempre tem um número maior de representantes do que as demais, o fórum é maior, tem um poder de indicar pessoas e tem mais pessoas envolvidas com o fórum do que as outras associações, mas isso vem sendo, o bom é que isso é diverso, isso é até certo ponto disputado, o que me deixa muito feliz, assim, de ver que as associações e as federações e as sociedades estão se manifestando e se interessando. Isso é muito bom, tanto que nós somos aí vários alunos no curso. Mas vejam, por exemplo, naquela discussão do que é ser uma SPA, o fórum tem escrito que é uma entidade de proteção e defesa animal, com mais de 130 afiliadas. Então o fórum é grande, ele conhece muita gente, ele tem muita gente. E ele já mandou 7. Vejam a Renktas. A Renktas mandou 2 representantes e ela foi fundada em 99, é uma organização não governamental, portanto é uma ONG, ou uma OCIP, não sei, sem fins lucrativos, que luta pela conservação da biodiversidade. Baseada em Brasília, desenvolve ações em todo o Brasil por meio de parcerias com iniciativa privada, poder público e o terceiro setor. Não tem nada que eu possa identificar na Renktas que fale que a Renktas é uma sociedade de proteção animal. Não vejo onde ela esteja preocupada com a qualidade de vida, o bem-estar e a proteção dos animais. Ela está preocupada com a conservação da biodiversidade, que é uma vertente muito diferente de estar preocupada com os animais. Se nós olharmos a Associação de Vida Animal, também não tem, embora ela seja mais simpática que a Renktas, ao meu ver, vejam, ela diz que a finalidade dela é esterilizar e doar cães. Já Defensores dos Animais tem defensores no nome e diz que o objetivo é melhorar as condições de vida dos animais e apresenta como missão
promover e defender os direitos dos animais. Então é diferente. Então vejam, na CEUA nós temos que ter um representante da SPA legalmente estabelecida. E legalmente estabelecido para o Conceia e para o Brasil em geral, significa que o CNPJ esteja em dia. Manter um CNPJ custa caro, isso não é barato para uma ONG pequena se manter em dia. Então isso aqui é bastante restritivo, mas tem que ter o CNPJ em dia, senão você não é legalmente estabelecido. Mas o que é ser da proteção não está escrito em lugar nenhum. Nós sabemos que os 2 representantes do Conceia têm que ter doutorado, não sei se eu concordo com isso ou não, mas tem que ter. E na CEUA houve uma flexibilização pela RN20 que não precisa ter ensino superior completo, porque tinha que ser ensino superior completo. Isso era uma dificuldade porque todos os profissionais liberais com ensino superior completo, pedir para eles dedicarem um dia do seu trabalho sem ganhar nada e ter que trabalhar muito e ler muito, muitas vezes tornava isso difícil. Então, se flexibilizou um pouco, a RN20 flexibilizou um pouquinho, para que todas as CEUAs tivessem alguém representando os animais, porque o que acontecia é que se convidava 3, 4, 5 associações, ninguém mandava, botava anúncio no jornal, ninguém mandava, portanto, a instituição tinha como provar que tentou atender a proteção animal, ela não teve interesse, então aí eles podiam funcionar sem ninguém falando em nome dos animais. Por isso essa discreta flexibilização aqui. Voltando então, no passado as SPAs não queriam participar e atualmente elas querem participar. E isso é muito bom, os animais precisam que alguém vá lá falar em nome deles. Mas quando a gente senta lá e a gente se vê frente a vários pesquisadores, vários nomes importantes da ciência brasileira, o que a gente passa é isso aqui, ó, é susto. Né? Não é confortável, literalmente não é confortável. E não sei se todo mundo conhece ou não a Temple Grandin. Se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês tentem ler alguma coisa dela, tem filme, tem uma opção de coisas, dá para a gente ver. Ela é autista, ela é uma pessoa autista, eu já assisti uma palestra dela num congresso de medicina veterinária, ela não é veterinária, ela é psicóloga, tem doutorado, enfim, ela é muito bem formada, autista, e ela revolucionou toda a história dos matadores de bovinos nos Estados Unidos. Ela andou revolucionando bastante as condições. E ela diz, eu sou diferente, eu não sou menos que ninguém, eu sou apenas diferente. E ela se identifica com os animais a partir do olhar de medo, de pânico dos animais. Ela repete muito isso na narrativa dela. Então, quando a gente senta na CEUA, principalmente para representar uma SPA, eu acho que a sensação deve ser bastante essa que ela descreve e é que a gente imagina que essas 3 figuras estejam sentindo. E quando a gente é representante de SPA, a gente tem que saber que se nós somos de fato pessoas preocupadas com a condição dos animais, nós não somos todos iguais. Nós temos diferenças. Nós temos os abolicionistas, que geralmente são as pessoas que lutam pelos direitos dos animais, e praticamente todo mundo é vegano. Nós temos um grupo meio intermediário, que são os vegetarianos, que ainda não chegaram lá, mas eles têm uma afinidade bastante grande para lá. E tem os utilitaristas, que olham sempre a relação custo-benefício e se preocupam muito com o bem-estar. São os bem-estaristas, os utilitaristas, essa turma se coloca aqui. Então, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente representa os animais é que nós não briguemos entre nós, que a gente aceite as diferenças. Nós devemos aceitar as diferenças. Por mais que um seja vegano e outro seja um carnívoro, se nós estamos, de alguma maneira, em sintonia na proteção de algum nicho, eu acho que a gente tem que juntar forças nessa luta, nessa briga. Podemos brigar fora entre nós, sabe, defendendo pontos de vista distintos, mas quando a gente está dentro da CEUA, quando a gente estiver no Conceia, quando a gente estiver publicamente discutindo,
nós devemos, então, aparar as arestas, deixar tudo quieto e encontrar pontos de sinergia. Eu sempre briguei com o pessoal que tem abrigo de animal, pessoal que junta 1000 animais e não, obviamente os animais não têm o tratamento que poderiam ter, principalmente cães e gatos, que poderiam ter se fosse um ambiente com 10 animais. Óbvio que não. Então, eu era muito contra os abrigos da Suípa, briguei demais na Suípa por causa disso, mas um dia eu descobri que eu não precisava brigar, só brigar com a Suípa. Quem sabe eu juntasse a minha energia com a energia da Suípa para a gente lutar junto por castração. E aí nós começamos a trabalhar juntos e, olha, foi muito bom. Então, por mais que eu achasse aquele abrigo terrível, um campo de concentração, eles têm o campo de concentração, desculpe, o abrigo deles, e nós trabalhamos juntos pela castração, e a gente conseguiu fazer muita coisa, algumas conquistas. Então é isso que eu acho que nós temos que ter. Somos muitas vezes diferentes, com diferenças profundas, mas temos que encontrar pontos em comum para que a gente lute junto pelos animais. Nós somos muito poucos para a gente ficar discutindo publicamente. Sentamos na CEUA, sentamos no CONSEA, podem saber, estamos em área de conflito. Estamos em área de conflito porque uma CEUA é uma área de conflito. Raras vezes alguém que vai para uma CEUA, alguém faz amigos na CEUA. Geralmente as pessoas contabilizam inimigos. Amigos é muito difícil, você perde amigo na CEUA, na maioria das vezes. Porque um amigo seu antigo, muitas vezes, acha que está sendo perseguido por você porque você está com poder. E vou dizer, muitas vezes as pessoas usam mal o poder que elas têm quando elas vão para a CEUA. Então, é conflito constante entre nós mesmos, com os nossos pares, e a gente tem que saber administrar isso muito, muito bem. E é conflito com os outros, que não estão preocupados com os animais. Então, a gente tem que conviver com isso, entre quem está a favor dos animais e, com isso, entre quem não está assim tão preocupado com os animais, o pessoal que está mais preocupado com o resultado da pesquisa, com defender uma tese, com atender às exigências da CAPES, porque para o meu programa de pós-graduação poder continuar sendo 6 ou 7, eu tenho que publicar em revistas de impacto 3 para cima, e para isso eu preciso de muito trabalho com os animais, e mesmo que eu ache que isso não vai dar certo, eu tenho que fazer para publicar. Então a gente tem que lutar aqui pelo melhor possível. Ideal nós não vamos conseguir não, mas a gente pode tentar. Aí o que nós não podemos fazer é isso aqui, ó, virar de costas. Nunca. É de frente que a gente tem que lutar. E encontrar esse ponto. Por mais que seja difícil, por mais que a gente engula muitos sapos, é aqui que nós vamos conseguir começar a crescer cada vez mais. Somos minoria. Vai ter um veterinário, um biólogo, um professor ou docente, isso é o mínimo que vai ter lá, e um da proteção animal. Se começar a ser muito radical aqui, começa a não ser ouvido pelos outros. Então a gente tem que ter cuidado. Então nessa gestão de conflito, a gente tem que saber que somos minoria, e minoria tem que ser muito inteligente, muito sagaz. Então a primeira coisa é saber ouvir. Nós precisamos ouvir muito, ouvir a posição deles. Ouvir e respeitar, não é ouvir e desqualificar. Desqualificar de qualquer maneira é o pior. O pessoal da pesquisa hard, da pesquisa com animais pesada, eles falam, a fala deles em geral é desqualificando a Luísa Mel por causa da invasão do Instituto Royal. Desculpe. Isso é triste. É triste. As pessoas têm que falar contra, se é que elas querem falar contra a invasão do Royal e a favor dos trabalhos que eram feitos dentro do Royal, eles têm que enaltecer o que era feito lá. Não dizer que a Luísa Mel é isso ou é aquilo. Não é? Então a gente tem que ter esse cuidado, ouvir e ouvir com muito cuidado e aprender. E escutar, que é para a gente às vezes usar a fala deles mesmo contra eles. A gente tem que ser espertinho. A gente tem que se fazer ouvir. A gente tem que se colocar de uma forma positiva. Até quase alegre, assim, uma coisa agradável, tem que ter uma cara boa para eles olharem para a gente. Gente, não vai aqui nenhum nível de reprovação de coisa nenhuma, nem de preconceito, mas a gente tem que se fazer agradável, uma coisa agradável para os outros membros da CEUA olharem
Eles têm que olhar para nós. A gente não pode chegar lá com cara de sono, tudo despencado, vocês são todos uns malucos, uns assassinos. Não dá, a gente tem que fazer com que eles olhem para nós, a gente tem que chamar a atenção deles. E o melhor é chamar a atenção com uma coisa positiva, que emocione. Evitar o lugar comum, o chororô, aquele também não é bom, porque a gente fica igual a todo mundo e não vai ser bom. E a gente tem que ter uma postura profissional, se colocar profissionalmente, falando de preferência as palavras corretas, usando um belo português, lógico que errar português todo mundo erra, mas, enfim, tentando acertar o máximo possível. Nós temos que saber que nós vamos trabalhar muito, nós temos que saber as regras legais todas, sabe assim, ter tudinho. Se vocês me fizerem qualquer pergunta sobre a regra do Conceia, eu tenho tudo impresso, está tudo no site, mas eu tenho tudo impresso aqui ao alcance da minha mão. Se eu fizer assim aqui para trás, na minha mesa de trabalho, eu alcanço compilados das regras do Conceia. Então, tenham essas regras à mão, seja PDF no computador, no celular, impresso, como for, tenham tudo, leiam, para que vocês consigam se lembrar onde está, em qual RN estava, ou pelo menos ter uma ideia de onde pode estar, para vocês se defenderem. O Tales falou isso com muita clareza, né? A gente tem que saber, a gente tem que poder se defender e defender os animais. E pelo menos, no mínimo, por mais leigo que seja o representante, ele tem que ser capaz de entender o resumo das propostas, ler e compreender. Eu entendo que para alguém, eu acho que nós temos alguns colegas do direito aqui, aqueles palavrões da medicina e da biologia talvez sejam de difícil compreensão, assim como o dialeto dos advogados é difícil para os veterinários e os biólogos entenderem, mas o resumo das propostas tem que ser escrito de uma forma que qualquer pessoa letrada consiga compreender. Então, os resumos deverão ser lidos por todos, e entendidos por todos. Se o resumo não é fácil de entender, o resumo não é bom, tem que escrever outro. Então, isso aqui é fundamental da gente cobrar. Até porque, se der alguma confusão, isso vai parar na mão do juiz. O juiz tem que entender. Senão, se o juiz não entender, a coisa vai ficar bem complicada. Então, tem que ser muito bem escrito, com uma linguagem de fácil compreensão, com um português bom e de compreensão geral. Então, a gente vai ter que aprender muito, nós vamos ter que discutir muito, mas não é discutir na briga, é discutir na inteligência, enriquecer, nós vamos nos enriquecer e vamos enriquecer a CEUA e nós vamos ter que ensinar. E, gente, a gente não ensina sem emoção, temos que emocionar o povo. Não é fazer o povo chorar, mas é fazer o povo se identificar com alguma coisa profundamente. Então, nossa atribuição é contribuir para que os membros da CEUA aumentem a capacidade de perceber os animais não humanos como seres sencientes. E aqui eu peço a vocês que se acostumem a chamar os animais não humanos de animais não humanos. Porque nós todos temos a tendência de falar em animais e em humanos. Isso nos afasta do reino animal. Nós principalmente temos que falar em animais humanos e animais não humanos. Podemos até falar em humanos e não humanos, mas chamar os não humanos simplesmente de animais, eu tento evitar de todo jeito. Também caio nisso, mas tento evitar. Então, o que a gente tem que fazer? Saber que quanto menos medo, quanto menos eu assustar a CEUA, quanto menos a CEUA me assustar, mais fácil é da gente encontrar um ponto de emoção, a gente achar um jeito de emocionar. E diminuindo o medo, diminuindo a ameaça, a gente diminui o medo e a gente aumenta a emoção. E aí as coisas ficam muito mais fáceis e a energia roda, a energia flui. E quando a energia flui, a gente começa a ver as coisas de um outro jeito e a gente consegue fazer com que a CEUA perceba que nós estamos ali, somos do bem, não queremos fazer com que as pesquisas sejam paralisadas, apenas queremos que os animais sejam respeitados e o melhor por eles seja feito. O ideal é que todos sejam liberados, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com animal, que não é do mal, claro, tem gente que é meio do malzinho, mas se não é do mal, as pessoas até são pela
pela transformação da pesquisa, deixar de usar animal, passar a usar os métodos alternativos, porque é muito duro trabalhar com animal, é muito duro provocar dor, provocar mal-estar nos animais. Não pensem vocês que as pessoas fazem, todas as pessoas fazem isso com certo prazer. Todo mundo que eu já acompanhei em laboratório não é prazer não. Inclusive eu acompanhei uma vez, foi muito duro nos Estados Unidos, a eutanásia de vários cães de uma pesquisa, e no dia da eutanásia dos cães, o chefão lá liberava todo o pessoal que tratava dos animais. Então todo o pessoal que tratava daqueles animais, que de fato acaba tendo algum afeto, né, algum link com esses animais, uma relação mais estreita de carinho, todo esse pessoal era liberado, recebia o dia, os Estados Unidos você recebe por hora, eles recebiam o dia, como se tivessem trabalhado, mas eles eram liberados para que eles, humanos, não fossem submetidos àquele estresse e para que o estresse que os humanos estariam passando não pudesse ser percebido pelos animais que seriam submetidos à eutanásia. Na verdade, era um dia muito triste nesse biotério, era um silêncio, uma coisa impressionante, e quando terminava o trabalho, geralmente terminava cedo, né, no princípio da tarde, todo mundo ia embora, era tudo fechado, todo mundo ia embora, para que aquele ambiente pesado não ficasse perceptível ali por muito tempo. Nós todos íamos embora, enfim, graças a Deus eu só assisti isso uma vez na minha vida, mas foi bastante impressionante ver que eles faziam as coisas da melhor maneira possível, com o mínimo de sofrimento para os animais, embora fosse eutanásia. Gente, então, trabalho de SPA na CEUA, trabalho de SPA no Conceia é trabalho de formiga, é baby steps, é passo a passo, é pouco a pouco, é devagar. Ninguém vai conseguir fazer uma mudança radical, mas a gente pode conseguir pequenas conquistas. E a gente vai colecionando algumas pequenas conquistas, e depois, às vezes, você tem o dissabor de ver que alguém desfez a sua pequena conquista, mas, enfim, a vida é assim e a gente tem que saber que é pouco a pouco. Não dá para querer fazer isso tudo de uma vez. Gente, então, a gente tem que ter essa postura o mais positiva possível, não digo alegre, mas positiva. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vocês têm aqui o meu e-mail da Fiocruz, mas que nesse momento está meio abandonada pela pandemia, né? A caixa da Fiocruz é muito pequenininha, ela vive entupida, mas se vocês substituírem o Norma aqui, que eu não substituí, me perdoem, mas lá no curso vocês vão ver que eu estou INHA Labart, tudo junto, @gmail.com, porque pela pandemia é o que eu tenho usado mais, desculpem esse erro aqui. Eu queria agradecer muitíssimo a toda a organização desse curso, pela oportunidade de trocar essa experiência com vocês, mas mais do que isso, agradecer pela iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa muito boa, muito importante, que precisa ser feita, que precisa ser fomentada, divulgada, compartilhada, tudo, enfim, muita gente precisa fazer. Eu acho que não são só as pessoas representantes de SPA que precisam fazer, são todas as pessoas que trabalham com animais deveriam fazer esse curso, e pelo menos as pessoas que trabalham com animais e que se preocupam com eles. Eu acho que as pessoas começam a ver coisas que não viam. Eu, com todos esses anos de trabalhar para lá, para cá, em CEUA e Conceia, já identifiquei algumas coisas, uma forma de pensar em alguns pontos que eu não tinha pensado ainda. Então, eu acho que nós precisamos fazer com que mais gente assista a essas aulas, seja num curso formal ou não, que elas fiquem disponíveis e que as pessoas compartilhem e valorizem esse tipo de iniciativa. Muito obrigada e eu espero que vocês tenham, enfim, se divertido com as minhas dificuldades ao longo desses anos. Muito obrigada.